Neste episódio, mostraremos como Curitiba varreu para debaixo do tapete a ditadura em sua história. Espaços que antes funcionavam como centros de repressão, tortura e censura foram estrategicamente reconfigurados e transformados em locais de cultura e lazer. Essa revitalização, contudo, mascara um passado sombrio. Não há qualquer placa memorial ou sinalização que informe a população sobre as violações de direitos humanos que um dia ocorreram ali. O Quartel do Boqueirão é um desses lugares de sombra na história de Curitiba. Apesar de pouco citado nos relatos oficiais, testemunhas, documentos da Comissão Estadual da Verdade e registros acadêmicos revelam que pessoas foram detidas, silenciadas, mantidas incomunicáveis e intimidadas no local. Eu sou Luiz Gabriel da Silva, sou doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, pesquisador, professor universitário, e as minhas pesquisas versam sobre a ditadura civil-militar em Curitiba. Um dos casos mais emblemáticos é o do professor José Rodrigues Vieira Neto, figura respeitada no meio jurídico e docente da UFPR. Em 1967, Vieira Neto foi preso no Boqueirão. Quando ele ficou preso ali, ele foi ameaçado com um fuzil, ele foi trancado numa cela isolada, mas não sofreu tortura física. Apesar desse e outros episódios, o quartel do Boqueirão jamais ganhou uma placa, um memorial ou qualquer tipo de sinalização pública que denuncie seu passado repressivo. O prédio que hoje abriga o terminal da Praça Rui Barbosa, no coração de Curitiba, foi um dos epicentros da repressão no Paraná. Naquele tempo, o local servia como sede do 15º Batalhão do Exército, unidade subordinada à 5ª Região Militar, responsável por coordenar prisões e interrogatórios de pessoas acusadas de atividades subversivas. Esse é um dos locais mais utilizados para a repressão. A gente tem vários relatos aqui. Um deles, por exemplo, ali em 1968, quando houve os eventos da Chácara do Alemão, os estudantes foram presos lá no Boqueirão e levados para esse quartel. Aqui é a primeira vez que a gente tem relato de tortura de estudantes. Era normal trabalhadores serem torturados, era normal professores serem torturados. Ali passaram estudantes, professores, sindicalistas e trabalhadores de diferentes perfis detidos por suspeita de envolvimento com movimentos de esquerda ou simplesmente por manifestarem opiniões contrárias ao regime. Iniciada em setembro de 1975, a Operação Marumbi prendeu mais de uma centena de cidadãos paranaenses sob a acusação de ligação com o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. E dia 16 de outubro agora fará 50 anos da minha prisão na Operação Marumbi. Fui preso, fui torturado, mas com 105 pessoas. Eu fui o último preso da Operação Marumbi. Ela começou no dia 12 de setembro e terminou as prisões. O último preso no dia 16 de outubro, que fui eu. De todos os locais da ditadura, a Rui Barbosa é a única que tem uma identificação, que tem um monumento, que tem a placa, que fala sobre isso, que está em péssimas condições de conservação, por sinal. E havia um projeto em 2013 de identificar todos os locais da ditadura. Era um projeto da prefeitura com o IPUC, e a Rui Barbosa foi o primeiro, os outros também iam ser identificados. Quando troca a gestão da prefeitura e também o momento político do Brasil muda completamente, isso não se fala mais. A presença quase invisível desse marco é um retrato simbólico de como a cidade escolheu lidar com a sua própria memória, transformando um dos maiores centros de repressão em um espaço de passagem, onde o passado se mistura ao esquecimento. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da 5ª Região Militar, o CPOR, foi local de detenção e tortura. Apesar de não ser um dos principais locais de prisão durante a Operação Marumbi, chegou a receber alguns prisioneiros.
que a gente tem pelo menos 2 relatos ali de pessoas presas na época da ditadura, né? O Irã Ramos de Oliveira, que era dirigente do Partido Comunista do Brasil, ele fala que não sofreu tortura física, mas sofreu tortura psicológica. E um outro caso é o professor Vieira Neto, que também havia sido preso no quartel do Boqueirão. Em 1989, o imóvel foi vendido pelo Exército e, em 1996, foi transformado no que é conhecido hoje como Shopping Curitiba, um dos grandes centros comerciais da cidade. Apesar das mudanças, a fachada foi preservada, mas, assim como em outros locais da ditadura, não existe indicação no edifício que ligue ele a esse período. E, mais uma vez, a história é esquecida. O prédio que sediou a Delegacia de Ordem Política e Social, o DOPS, passa hoje despercebido por quem caminha pela rua João Negrão, número 773. Descaracterizado e transformado em comércio, pouco lembra o passado que abrigou. Por décadas, esse foi um dos espaços mais temidos da ditadura no Paraná. O DOPS foi criado em 1920 e se tornou um dos principais instrumentos de perseguição e controle político, tanto durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, quanto na ditadura militar. O DOPS era responsável por investigar, prender e interrogar qualquer pessoa considerada subversiva, o que incluía militantes de esquerda, sindicalistas, estudantes e até artistas e professores. Dentro do prédio havia uma cela camuflada atrás de um armário embutido, usada para manter presos políticos incomunicáveis. No testemunho do preso político Nielsen Fernandes, que ficou detido de 1969 a 1973, ele relatou os métodos mais inimagináveis de tortura utilizados pelos militares. Um dos episódios mais marcantes envolve a prisão de Roberto Requião, então estudante e militante político, que décadas mais tarde se tornaria governador do Paraná. Ele foi detido nas dependências do DOPS e testemunhou de perto o funcionamento brutal do sistema repressivo. Com o fim da ditadura, o prédio foi desativado. Em anos posteriores, foi vendido e reformado, perdendo completamente suas características originais. Um dos únicos locais que mantiveram suas características originais se encontra entre as avenidas Marechal Floriano Peixoto e Getúlio Vargas, onde está localizado o atual Centro de Operação de Policiais Militares. Antigamente abrigava o 1º Comando Regional de Polícia Militar. Fui preso, fui levado para a DOPS, depois para o quartel da Polícia Militar, ali na Getúlio Vargas, como a Marechal Floriano. Lá fiquei mais ou menos uns 9 meses preso e fomos tratados de forma terrível, tanto que nós tivemos que fazer greve de fome para sermos tratados minimamente como seres humanos. 10 dias de greve de fome. Foi palco de detenções políticas e suas celas guardam memória de um dos episódios mais marcantes da resistência estudantil do Paraná, a Batalha do Politécnico de 1968. Entre os presos estava Edésio Passos, jornalista e advogado formado pela UFPR, conhecido por sua militância em defesa dos trabalhadores. Com o avanço da repressão, retornou a Curitiba e foi preso novamente em 1971 e permaneceu 1 ano e meio detido no 1º Comando Regional. O último local de repressão que iremos visitar neste episódio é o antigo presídio do AU. O espaço foi mais do que uma prisão comum, tornou-se parte viva da história brasileira da repressão política. O AU. Quando chega no AU é como se chegasse num hotel de 5 estrelas, porque a minha vida já tinha uma turma lá de conhecidos e tal, né? Não ficava isolado, né? Estava muito magro, o Paulo Gustavo se assustou, né? Que é um companheiro que fez medicina, ele já era médico, mas ali eu fiquei até enquanto tive a sorte. Eu acho que todos nós tivemos a sorte, tudo que estava ali preso político. Em 1975, o coronel Eliseu Ferraz Furquim assumiu a direção-geral do presídio. O Narciso e outros ex-presos políticos, eles falam do diretor lá do presídio, que era o Eliseu Furquim, que era alguém que
olha como é interessante a gente analisar isso, né? Era alguém que atuava do lado da repressão, mas ao mesmo tempo era quem trazia as garantias constitucionais para os presos e quem tentava trazer melhores condições de vida para os presos. De certa forma, a chegada ao AU significava menos invisibilidade. Além das garantias mencionadas anteriormente, fotografias dentro da prisão às vezes eram permitidas, algo extremamente raro em outros locais de repressão profunda. Mas lembrando que nem sempre foi assim. Na era de chumbo da ditadura, o cenário era outro. Neste período de 70, foi o período pior da ditadura militar. São chamados anos de chumbo. Nossos companheiros foram presos, foram assassinados, torturados, nossas companheiras, inclusive, estupradas. Era uma coisa terrível. E esse desespero, acredito, inclusive, que levou-nos, porque éramos muito jovens, a resistir, inclusive, de forma armada contra o regime militar. Mas eles simplesmente aniquilaram. Quem escapou teve que ir para o exílio ou viver na clandestinidade por muitos anos. Em julho de 2006, o presídio foi fechado definitivamente, os detentos transferidos para Piraquara e outras unidades. Hoje, no edifício do antigo presídio, funciona o Centro Judiciário de Curitiba, onde também está localizado o LUME, Lugar de Memória Juiz Aldo Fernandes. O espaço recolhe, preserva e difunde memórias dos anos de repressão e resistência em Curitiba. Ele reúne acervos fotográficos, depoimentos escritos, exposições e ações de educação para que as feridas desse passado não sejam esquecidas, mesmo que as cicatrizes continuem invisíveis para muitos. A história da ditadura militar em Curitiba é contada nos contrastes. Se em alguns pontos da cidade existia o silêncio da repressão, em outros havia o barulho da liberdade. A Boca Maldita, na Rua 15 de Novembro, no centro, foi um desses lugares de resistência, onde a voz do povo se recusou a calar. Ela se tornou a tribuna livre da capital paranaense, funcionando como um farol de debate em meio à escuridão da censura. Em uma época em que os jornais eram fiscalizados e os sindicatos perseguidos, a Boca Maldita se transformou no principal canal de comunicação informal. A resistência era essencialmente oral e pública. Essa resistência se deu quando ela sediou o primeiro grande comício pelas diretas já do país, em janeiro de 1984. O que era uma assembleia de rua se transformou em uma multidão clamando por eleições e cravou a Boca Maldita como um microfone livre que Curitiba usou para gritar pelo fim da ditadura. A Praça Zacarias, localizada no centro de Curitiba e relativamente próxima do prédio histórico da UFPR, desempenhou um papel essencialmente tático durante o período da ditadura militar. Ela não tinha o glamour da Santos Andrade ou o peso da Boca Maldita, e isso era, na verdade, sua maior arma. Ali onde hoje é a Praça Zacarias, ali tem um edifício até hoje, só que hoje não tem essa função, né? Mas ele abrigava vários sindicatos. E ali na segunda metade dos anos 70, muitos trabalhadores estavam fazendo greve por causa da inflação, a economia estava em colapso, etc. e tal. E houve uma greve dos trabalhadores da construção civil, cujas conversas começaram nesse edifício da Praça Zacarias. E essa greve da construção civil ela começou liderada por mulheres que não estavam recebendo salário. O que era uma coisa bem comum na época, mulheres trabalharem na construção civil e elas iniciarem a greve. A história da Universidade Federal do Paraná, especialmente em seu campus reitoria e prédio histórico, é inseparável da trajetória da resistência à ditadura militar em Curitiba. Esse complexo não era apenas um centro de ensino, mas sim o principal quartel-general ideológico e de ação da oposição ao regime no Estado. A luta na universidade era um confronto duplo. Nas ruas, contra a repressão policial, e nas salas de aula, contra o silenciamento do pensamento crítico. Contamos que na Boca Maldita as pessoas sussurravam. Na UFPR, elas escreviam. E a gente tem uma relação interessante entre a Universidade Federal do Paraná e a ditadura. Primeiro, que boa parte dos docentes apoiaram a ditadura. Segundo, que havia a chamada ASI, a Agência de Segurança e Informação, dentro da Universidade Federal do Paraná, que era como se fosse um braço do SNI, né, do Serviço Nacional de Informações. E também o reitor da Federal do Paraná, o Flávio Suplicy de Lacerda, ele foi o primeiro ministro da Educação da ditadura.
Então ele começou a implantar algumas políticas que interessavam a ditadura, e dentre elas, em 68, ia ser colocado o ensino pago em universidades públicas, e a Federal do Paraná ia ser a primeira nesse sentido. Então os estudantes eles começam a fazer protestos e passeatas muito vigorosas contra tanto a ditadura quanto as políticas. A atuação da Universidade Católica, hoje PUC-Paraná, durante a ditadura militar em Curitiba, revela uma dimensão fundamental e por vezes subestimada da resistência. Os professores, cientes do risco, transformaram as salas de aula em proteção intelectual. A vigilância podia estar por perto, mas era muito difícil prender alguém por debater a ética de Aristóteles. O truque era justamente esse: usar o conhecimento, a complexidade acadêmica para ensinar os alunos a pensar. A memória da ditadura na capital paranaense segue fragmentada e muitas vezes omitida. Os lugares de repressão abordados neste episódio representam apenas 6 dos muitos lugares de Curitiba que guardam, silenciosamente, as marcas do autoritarismo. Do outro lado dessa história, locais de resistência mencionados compreendem apenas uma parte da memória daqueles que arriscaram suas vidas para ir contra a ditadura e lutar pela volta da democracia. Eu sou Lenise Klenk e esse é o Ditadura Militar, Memórias de Curitiba.